Olá, irmãos, bom dia, a paz de Cristo, né? Dando sequência à nossa revista Palavra de Vida, né? Generosidade em tempo de escassez, né? Hoje damos com a lição 3, generosidade no cuidado. Nessa lição de hoje, de generosidade no cuidado, vamos estar falando sobre significado da palavra mordomo, característica que distingue o mordomo cristão. 3. Mordomia e generosidade. E, por último, doação e generosidade. A introdução. O termo mordomia sofreu uma deturpação ao longo do tempo devido ao seu mau uso. O termo passou a ser usado referindo-se a regalias e favores concedidos, especialmente pelos que detêm o poder, ou das grandes empresas aos funcionários de alto escalão. Além disso, quando pensamos em mordomo, pensamos naquela pessoa dos filmes policiais, que sempre é incriminado como o culpado de algum assassinato. Mas esses exemplos certamente não exprimem o sentido bíblico da mordomia cristã. Então, a gente vê aqui com o autor, ele dá essa introdução, né, de como a palavra mordomia foi deturpada durante o tempo, né. Agora vamos ver a Bíblia, né. Vejamos o que a Bíblia tem a nos dizer sobre o mordomo. Cada um exerce o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas, né? Portanto, todos que nos considerem como servos de Cristo e encarregados do mistério de Deus, o que se requer deste encarregado é que sejam fiéis, né? A mordomia, em sentido bíblico, é um princípio espiritual pelo qual o cristão reconhece a Deus como dono de todas as coisas. Cada cristão carrega consigo a responsabilidade de cuidar daquilo que Deus lhe confiou, a partir do seu próprio corpo, estendendo aos seus bens materiais e até à natureza criada. Sim, a Bíblia traz em si uma linda mensagem ecológica, incentivando-nos a cuidar da natureza de Deus como seus mordomos. Somos responsáveis pelo uso dessas coisas de acordo com o seu propósito de Deus, tendo que prestar contas pela qualidade e pelo resultado de nossa administração. O significado da palavra mordomo. O significado da palavra neotestamentária, traduzida por mordomo, é administrador da casa, né? O mordomo é aquele que se encarregava da responsabilidade de ordenar corretamente os assuntos de interesse do seu senhor. Era um servo responsável e de confiança. No Antigo Testamento, um típico exemplo de mordomo responsável foi José. Tendo sido vendido como escravo no Egito, trabalhou na casa de Potifar. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. Uma palavra que gosto sempre de frisar quando leio esse texto é cuidado. A casa de Potifar ficou sob os cuidados de José. Ele deveria cuidar com zelo dos bens do seu senhor. O mordomo é, portanto, o principal servo, o que administra a casa do senhor, em nosso caso. Somos mordomos, né? Todos nós somos mordomos responsáveis em cuidar com zelo e amor das coisas de Deus. Então, aqui que fique bem claro, todos nós, né, somos mordomos responsáveis em cuidar com zelo e amor das coisas de Deus. Característica que distingue o mordomo cristão. Então, a característica agora do cristão. O mordomo cristão é alguém que é nascido de novo por sua entrega pessoal a Jesus. Tal mordomo demonstra algumas características que se tornam muito evidentes em seu estilo de vida. Então vamos ver assim as características aqui que o autor coloca, né, do mordomo, né, cristão. A primeira, né, a letra A, reconhece que Deus é o dono de tudo o que existe e vê a si mesmo como mordomo de Deus. Aí o grafite é em vermelho. Ao Senhor, o seu Deus, pertence os céus, até os mais altos céus, a terra e tudo que nela existe. Né? B. Compreende que Cristo é o seu Senhor. C. Esforça-se em perceber o propósito de Deus para a utilização de cada bem material que possui.
E por último, a D, assume os propósitos de Deus como seu estilo de vida. Então, esse aqui também eu acho muito interessante, que é você assumir os propósitos de Deus como seu estilo de vida. 3. Mordomia e generosidade. Né? Na perspectiva bíblica, há uma intrigada relação entre mordomia e generosidade. Uma vez entendido que somos seres criados e que Deus é o Senhor de todas as coisas, tornando-nos solidários para com as necessidades do próximo. Então é fundamental esse entendimento, né? Uma vez que entendemos que somos seres criados e que Deus é o Senhor de todas as coisas, tornamos-nos solidários para com as necessidades do próximo. Generosidade é um estado de espírito que nos leva a agir com bondade, cordialidade e simpatia, bem como educação e respeito ao próximo. O livro de Provérbios, texto que correlaciona a vida prática ao contexto da aliança com Javé, contrasta dois modos de existir entre aquele que oprime e o que é generoso. No primeiro está o rico que empresta e domina o pobre que pede emprestado. Observe que no versículo 8, o caminho de opressão e egoísmo é de ruína e desgraça. Em oposição a esse comportamento se apresenta a generosidade que reparte o seu pão com o pobre, sendo felicitado com a bênção. O mesmo ocorre em Atos 20:35, quando Paulo, em sua mensagem a Éfeso, destaca o cuidado que os cristãos deveriam nutrir por si mesmos e uns pelos outros, e o exercício da misericórdia e generosidade para com os necessitados. Continuando mordomia e generosidade. Na atualidade, podemos destacar o gesto de algumas famílias que, mesmo devastadas pela dor da perda de um filho num acidente ou num assassinato, reúnem forças para doar os seus órgãos, desejando que se prolongue a vida de pessoas desconhecidas indicadas numa lista de espera por transplante. Né? Então, uma atitude muito linda, muito bonita, né? Mesmo no momento, né, de perda de um ente querido, né? A pessoa faz doação dos seus órgãos para que possa ajudar uma outra pessoa que está numa lista de espera, né, por um transplante. Há de se refletir de igual modo que a generosidade em sua conexão com a mordomia deve nos impedir uma ação solidária e complacente em termos de pandemia. Por conseguinte, a forma como lidamos com nossos recursos pode revelar se somos ou não bons mordomos, né? Como efeito, um bom mordomo é generoso, pois não aplica a avareza ao coração e está disposto a dar o melhor de si por amor àqueles que estão em necessidade ou desespero. Os irmãos lembram da lição anterior, cheguei a dar exemplos disso, né? Que a gente, como diz aqui o próprio texto agora na sequência, né? De generosidade, falando de mordomia, né? Que a pessoa pois não aplica a avareza ao coração e está disposta a dar o melhor de si por aqueles que estão em necessidade e desespero. Todos nós, né, podemos ajudar o próximo, né? E também tem um exemplo, né, na lição anterior, que entendo que a nossa igreja, Batista do Rio Grande, tem esse amor, esse carinho, né, dentro da igreja, né? A igreja compartilha da generosidade e da mordomia, né? Aqui da lição que estamos estudando. Doação e generosidade. Em diálogo com a sessão anterior, podemos observar que doação e generosidade caminham lado a lado. A recomendação do apóstolo João é que não amemos de palavra, nem da boca para fora, mas de fato e verdade. Nesse contexto, o modo visível do amor de Deus no cristão é a abertura para o outro em sua necessidade. A parábola do bom samaritano, com uma linda história de generosidade ao relatar o cuidado que aquele samaritano teve com o homem ferido e caído, contrastando com o intérprete da lei que, em seu zelo pela religião e pelas coisas eternas, descuidou do mais importante dos mandamentos, amar o próximo, ainda que diferente em sua concepção religiosa. Então aqui, olha só, é amar o próximo, ainda que diferente em sua concepção religiosa. Não há outra palavra para designar essa atitude senão generosidade. Ao final, Jesus incentiva aquele legalista e a nós também a agir da mesma maneira, com amor ao próximo. Quando decidimos participar de uma obra de caridade, uma campanha humanitária ou mesmo de mutirão missionário, nossa motivação precisa ser a generosidade aliada à mordomia cristã.
Então, aqui o autor, aqui no último parágrafo, ele diz: não há outra palavra para designar essa atitude senão generosidade. Conclusão. O cuidado e o evangelho são inseparáveis, assim como a mordomia cristã e a generosidade. Suas raízes não estão em programa, mas uma relação direta com o Deus vivo. É ele quem define e direciona a qualidade da mordomia, capacitando pessoas dispostas a ser exemplo de cristãos para os outros seres humanos e os motiva para serem cuidadosos com a sua criação e a proclamação do Evangelho. Agora, para pensar e agir, né, da nossa lição de hoje. Você consegue perceber que quem você é e tudo o que tem pertence exclusivamente a Deus? Fica para nossa reflexão. Seu estilo de vida inclui servir bem a Deus como mordomo fiel? Também para nossa reflexão. Seu estilo de vida inclui servir bem as pessoas em cuidado? Sua vida pode ser vista como uma doação completa à obra de Deus no mundo? Fica para nossa reflexão. E eu desejo aos irmãos um excelente domingo, né, com a paz de Cristo, e termino a nossa lição, né, com Deuteronômio 10:12. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temos o Senhor teu Deus, que ande em todos os seus caminhos e o ames e sirva ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. Um bom dia para os irmãos.